Olá, pessoal! Que bom ter todo mundo aqui para mais esta análise visual produzida pela Ford College. Bom, como a gente acabou de finalizar o guia de infraestrutura no projeto Capstone, agora é hora de mudar a marcha. Vamos mergulhar de cabeça no paradigma da SVM. E olha, o assunto de hoje é simplesmente vital para quem está fazendo essa transição, porque muda completamente o jeito de pensar na arquitetura dos programas. Estamos falando de gases versus unidades de computação. Certo? Vamos dar uma olhada no nosso esquema de engenharia de hoje. Essa é a nossa planta baixa para dominar os modelos de custo. A gente vai passar pelos fundamentos, entender exatamente por que essas taxas existem e usar uma analogia bem legal sobre lavanderias. Depois, a gente faz aquele comparativo técnico entre gás e unidades de computação, analisa os trade-offs na prática e amarra tudo no nosso resumo. Então, começando com a seção 1, Fundamentos dos modelos. O que, afinal, são esses modelos de custo? A ideia aqui é estabelecer uma base sólida para que todo mundo que está migrando de plataforma fale exatamente a mesma língua, certo? Olhando para essa definição, o modelo de custo é basicamente a ponte que traduz todo aquele trabalho invisível e pesado dos nós. Estamos falando de ciclos de CPU, uso de memória, largura de banda da rede. Ele pega tudo isso e transforma em uma única unidade contábil na hora de precificar a transação. E por que isso é tão importante? Simples. Sem essa ponte conceitual, quem valida as transações e os provedores de RPC não teriam a menor chance de prever os custos, limitar abusos ou até mesmo monetizar o trabalho na rede de forma previsível. Seria um verdadeiro caos. E isso nos leva direto para a seção 2. Por que cobramos taxas? Entendendo o preço da execução. Sabe, na transição para o desenvolvimento Web3, é super comum bater aquela dúvida meio existencial sobre como a infraestrutura realmente funciona. A dúvida é justamente essa aí. Por que as blockchains cobram por computação? Pensa bem, se a rede é descentralizada, por que não é tudo de graça? É super importante parar um segundinho para refletir sobre as duras realidades econômicas de manter um sistema global rodando sem parar, antes da gente pular para as respostas práticas. Bom, na verdade, existem 3 grandes motivos operacionais para isso. Primeiro, cobrar taxas limita abusos. Imagina só se é um custo associado a cada passinho do código, um simples loop infinito, seja sem querer ou por pura maldade, poderia congestionar ou derrubar a rede inteira de graça. Segundo, as taxas criam um sinal de mercado. Pensa num pico de demanda, onde todo mundo quer usar a rede ao mesmo tempo. As taxas ajudam quem valida as transações a priorizar a capacidade que é escassa. E o terceiro ponto, claro, é que isso recupera os custos reais em infraestrutura. Porque, cá entre nós, CPU, armazenamento, banda larga, nada disso cai do céu. Tudo tem um custo no mundo real, e o sistema precisa se sustentar economicamente. E isso ilustra perfeitamente a nossa seção 3, a analogia da lavanderia. Medidores agregados versus recibos detalhados. É aqui que aqueles designers econômicos super complexos viram algo extremamente visual, daquele jeito que gruda na cabeça e não sai mais. O que é muito legal aqui é ver como podemos comparar 2 paradigmas totalmente diferentes. Imagina a necessidade de lavar umas roupas. A lavanderia com medidor é aquele modelo onde a gente coloca umas moedas e compra um tempo total de máquina. É uma reserva global de tempo que vai diminuindo. Esse é o jeitão do gás na EVM. Já a lavanderia com tickets é diferente. Ela dá um recibo super detalhado. Tem um preço só para lavar, outro separado para centrifugação e outro para o sabão. Essas são as unidades de computação da SVM na Solana. Sendo bem lógico, não faria o menor sentido pagar uma taxa fixa de 3 horas de máquina só para lavar um único par de meias, certo? É por isso que o modelo de recibo detalhado incentiva operações mais granulares. Bom, com as roupas limpas e guardadas, vamos avançar para a seção 4. Gas versus unidades de computação. O comparativo técnico. Chegou a hora de pegar aquele entendimento conceitual da analogia e trazer direto para a realidade técnica dos códigos e da arquitetura. Aqui nessa tabela dá para ver bem como essas diferenças se acumulam. Olhando primeiro para a granularidade, a EVM tem custos específicos por opcode com pesos variados. Já a Solana olha para a contagem de instruções e tem uma contabilidade mais ampla no runtime. No dinamismo de mercado, a EVM tem aquele leilão intenso do IIP 1559, enquanto a SVM mantém taxas de nível mais baixo, dependendo bastante do paralelismo. E a composição? Essa muda tudo no jeito de programar. Na EVM, o gas vai simplesmente se esgotando ao longo de uma transação densa. Na SVM, a rede incentiva a criação de transações menores e paralelas para minimizar o custo. E claro, com isso, as ferramentas de desenvolvimento mudam totalmente o foco, passando dos clássicos perfiladores de gas para métricas focadas em orçamento de computação e execução paralela.
Então, a grande sacada aqui, o ponto crucial para separar na nossa cabeça, está nessa frase formidável. Unitização é design de protocolo, precificação é economia. É muito bom pausar e refletir sobre isso por um instante. A unitização é sobre como o protocolo decide contar o trabalho. É decisão de engenharia de que vier um dado custa 1 unidade e gravar custa 10. A precificação, por outro lado, é puramente econômica. É a dança do mercado, a oferta e a demanda, ditando quanto cada uma dessas unidades vai custar no final das contas. São alavancas bem diferentes. Certo? Indo em frente, chegamos à seção 5, Trade-offs na prática. Os impactos na arquitetura e no desenvolvimento. A teoria já foi, a tabela de diferenças também, agora é hora de focar em como essas regras invisíveis moldam ativamente o fluxo de trabalho diário. Para fazer essa migração de código e sobreviver a essa mudança de paradigma, a gente precisa adotar esses 4 passos práticos. Primeiro, auditar os caminhos quentes do código, aqueles atalhos que rodam o tempo todo. Segundo, tomar a decisão arquitetural. A gente divide essa lógica em várias transações pequenas ou agrupa tudo. Depende muito de qual modelo-alvo estamos focando. Terceiro, é fundamental prototipar essas transações críticas usando dados reais. E quarto, temos que garantir a adição de uma boa estimativa de custo lá no lado do cliente. Se a gente ignorar esse último passo, a experiência do usuário vai ser terrível, cheia de taxas inesperadas e erros que frustram todo mundo. E isso tudo traz a gente para a seção final. Resumo e próximos passos. Vamos amarrar os conceitos mais fortes que vimos hoje e preparar o terreno para a próxima rodada técnica e prática. Olha, se for para guardar apenas uma lição valiosa dessa análise inteira, que seja esta. A unitização determina a estratégia de otimização. Entender como a blockchain conta o trabalho é o grande segredo para escrever um código formidável. Tudo se resume a focar em minimizar aquela medição agregada enorme e previsível, como o gas, ou em otimizar cirurgicamente os custos detalhados de cada operaçãozinha, como nas unidades de computação. E para fechar com a mente a 1000 por hora, fica o desafio. Qual transação recente, daquelas bem complexas, vai ser o foco do perfilamento na nossa próxima lição? É uma ótima ideia já ir separando um trecho de código aí, porque vamos colocar a mão na massa de verdade. Agradecemos imensamente a companhia em mais essa análise da Ford College. Vale lembrar sempre que entender os bastidores da rede é justamente o que separa um bom programador de um arquiteto de sistemas de elite. Fica aqui o convite para acessar o nosso site oficial em ford.college. Lá tem muito mais conteúdos aprofundados, recursos e materiais para continuar evoluindo essa jornada na Web3. Um abraço enorme, bons estudos e até a próxima lição.